Muito boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, aos munícipes aqui presentes no plenário. Quero cumprimentar o meu colega de CPI, vereador Dentinho, vereadora Vivi também, presentes aqui. Agradecer a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Guilherme Pérez, e também da Juliana Rigotti, que é diretora de Transportes da Prefeitura Municipal de Taubaté, nessa oitiva da CPI dos transportes aqui na Câmara Municipal. Antes de iniciar as perguntas ao secretário, eu gostaria de esclarecer a população que o representante da ABC Transportes, o senhor Adair, que é responsável pela gerência operacional da empresa, ele encaminhou um documento hoje às 12 horas aqui à Câmara Municipal, dizendo que não teria possibilidade de comparecer. Houve aquele problema com relação à nomeação da CPI e eu, por prudência, respeito à população de Taubaté e essa Casa de Leis, solicitei ao presidente da Câmara que complementasse aí o grupo da CPI, que faltavam aí nomear pelo menos 2 ou 3 vereadores. Ele fez rapidamente. Eu já agradeço de antemão ao presidente Diego Fonseca pela agilidade nessa nomeação, para que fosse possível ainda esse ano a gente fazer essas oitivas. E justifica-se aqui o Adair, a sua ausência, dizendo que ele já havia agendado aí fora do estado de São Paulo um compromisso nessa data e que está à disposição numa próxima data aí para ser ouvido na CPI dos transportes. Então a gente lamenta essa ausência, mas a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho aqui com o secretário de Mobilidade Urbana do município de Taubaté. Boa tarde, secretário. Eu quero começar a primeira pergunta dizendo que é perceptível a dificuldade do cumprimento de horário de algumas linhas aqui na cidade de Taubaté, principalmente em bairros mais distantes do centro. E o que a prefeitura pensa em fazer para melhorar essa situação que a parte da população considera até caótica com relação, principalmente quem mora nessas linhas? Gostaria que o senhor respondesse. Tem que segurar esse microfone para poder falar. Boa tarde a todos, senhores vereadores, membros dessa comissão, também os munícipes aqui presentes e os telespectadores da TV Câmara. A gente está passando por um período de cumprimento do TAC firmado junto ao Ministério Público, onde foi feito o ajustamento do contrato firmado em 2009, e através desse TAC foram feitas algumas exigências a serem cumpridas. A gente está no meio do cumprimento da totalidade dessas exigências para que a gente possa então fazer essa avaliação e esse redimensionamento do sistema de transporte na cidade. A gente vai agora ter a revisão do plano de mobilidade. A gente já contratou uma empresa para dar assessoria técnica para a gente fazer a revisão do plano de mobilidade, e um dos itens que estará incluído nesse plano será a reestruturação do sistema de transporte público, para que a gente possa então melhorar o atendimento, né, em algumas linhas que a gente também identifica como algumas linhas problemáticas, com algumas séries de reclamações, com falta de atendimento. Secretário, essas linhas que a gente identifica e os vereadores recebem reclamação da população, gostaria de registrar a presença do meu colega vereador Digão, que está aqui também acompanhando a CPI, vereadora Lorene também aqui presentes, sempre combatendo também e defendendo a população de Taubaté no quesito transporte público. A população nos procura aqui na Câmara Municipal, procura a gente pela rádio, redes sociais, e é difícil deles entenderem, às vezes, uma reestruturação, um problema administrativo, e eu acho que essa CPI ela tem que trazer algumas respostas, como, por exemplo, tem um prazo para resolver isso? Tem um prazo para resolver essa questão de cumprimento de horário, de itinerário? A gente sabe que a prefeitura tem um bom mecanismo de fiscalização, que são os GPS nos ônibus, né? E no TCTAL, no transporte complementar também, que tem um quadro lá que a gente pode fiscalizar. Não tem como a prefeitura ser mais incisiva na fiscalização com relação à empresa e o transporte complementar, para que se cumpra o básico, o horário e o itinerário, que seja divulgado isso para a população. Não tem como fazer isso agora a curto prazo para a gente dar uma resposta para a população taubatiana?
O transporte complementar está finalizando agora o prazo para adequação dos veículos, o final de agora de dezembro é o prazo final. Todos os permissionários já foram notificados agora para poder apresentar os documentos pertinentes à aquisição dos novos veículos. E então até o final desse mês a gente vai estar com o TCTAL já com os veículos da forma como foi prevista no edital, já em atendimento ao edital de licitação que foi iniciado em 2016 e concluído no começo de 2017. Então a gente acredita que a partir do próximo ano a gente já tenha um sistema mais equilibrado e estruturado da forma como ele foi planejado. Então a partir do ano que vem a gente estima que o sistema tenha essa melhora significativa e as fiscalizações elas ocorrem diariamente pela prefeitura. A gente tem lá realmente o controle através do monitoramento da frota da ABC, principalmente o TCTAL ainda apresenta dificuldades com relação ao monitoramento. Hoje já inclusive eu pedi para que eles fossem notificados porque a gente não está enxergando os veículos dentro do sistema. E a gente tem aí, então, nesse ano, a gente teve, através do 156, 194 reclamações referente ao transporte público e, através do sistema 0800 da ABC, 359 reclamações. Foram aplicadas já um total de 111 multas, a empresa já foi penalizada em 111 multas, dessas 18 foram deferidos os recursos. 63 multas já foram indeferidas, um montante aí de R$59 mil de multas para a empresa e ainda estão sendo analisados 28 recursos que foram apresentados, totalizando aí em torno de R$44 mil. Então a gente tem um montante aí de multas aplicadas para a empresa nesse ano de R$103.520. A gente também tem um planejamento de fazer uma reestruturação na secretaria, o Centro de Controle Operacional do Transporte. A gente tem uma área lá que vai ser reformada e vai ser toda equipada com computadores, monitores e também a contratação de mais 2 fiscais já foram efetivados. Estão se apresentando na prefeitura para poder, então, dar esse reforço, esse suporte para o nosso sistema de fiscalização do transporte. Tá certo. Então, a gente pode deixar aqui para a população de Taubaté que está nos assistindo pela TV Câmara, os vereadores aqui presentes, que essa questão do horário e itinerário, no mês de janeiro, o senhor acredita que já vai estar aí organizado, tendo o cumprimento certinho, sem maiores problemas para a população de Taubaté? Só complementando, como o TCTAL apresenta uma certa dificuldade ainda em fazer a operação, a ABC acaba reforçando algumas linhas e acaba tirando então o atendimento de outras. Então a gente tem um pouco desse problema realmente para poder garantir o atendimento como um todo. Então a gente acredita que a partir do final desse mês, início de janeiro do próximo ano, a gente já tem um sistema mais estabilizado e com menos falhas de atendimento. Tá certo. Eu vou para a minha segunda pergunta, né, da minha lista aqui, mas já fiz várias. Antes eu queria registrar aqui a presença do Luiz Fernando de Moraes, que é assessor parlamentar do vereador Bonerges, Karina Pereira, que é assessora parlamentar da vereadora Graça, que está aqui presente também, e Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete do vereador Orestes Vanoni. Como está o processo da modernização da frota? Quais são as melhorias que a prefeitura, em negociação com a empresa, podem oferecer à população? Hoje, em alguns municípios, a gente vê que o ônibus tem já o Wi-Fi e também tem o ar-condicionado. Existe, por parte da prefeitura, essa cobrança em cima da empresa? Existe alguma previsão de implantação dessas melhorias para a população de Taubaté? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Recentemente, a empresa colocou 25 novos veículos na frota municipal. Todos estão com 4 câmeras de segurança, então uma questão de segurança, o requisito de segurança está sendo totalmente atendido com essas 4 câmeras. O ônibus, a frota está 100% acessível, também era uma exigência firmada junto ao Ministério Público, o cumprimento da acessibilidade de 100% da frota. E com essa renovação da frota, a idade média dos veículos é de 3,5 anos. Enquanto que o contrato e o edital de licitação da concessão previa uma idade média aí de 6 anos. Então a gente já tem uma frota bem mais jovem do que a necessidade exigida em edital.
Não priorizamos ainda a questão do ar-condicionado nem do Wi-Fi, porque a gente havia essas outras questões para serem atendidas, mas uns quesitos aí que a gente pode estar incluindo e considerando nas próximas exigências para a empresa. Passar a palavra para minha companheira de CPI, vereadora Vivi da Rádio. Obrigada, vereador Guará. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário, diretora, Juliana, todos presentes aqui, vereadores, Digão, Lorene, seu Pedro. Eu agradecer aí aos presentes, Donizete, o Alberto, o nosso amigo lá também. Obrigado pela presença e aos telespectadores que nos acompanham neste momento. Secretário, alguns problemas que a gente recebe de reclamação a respeito de um aplicativo, que quando o munícipe ele olha um horário do ônibus no aplicativo, o ônibus não consegue chegar nesse horário. O aplicativo não está batendo, não está correspondendo adequadamente com os horários colocados. Como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Só para complementar a pergunta anterior, também foram instalados em todos os ônibus o sistema de biometria facial, que permite aí validar a gratuidade, o correto uso desse benefício que é dado a alguns usuários. Com relação ao aplicativo, a gente teve aí uns momentos de ajustes, justamente por causa da falta de atendimento do transporte complementar. Então a empresa teve que deslocar alguns ônibus para fazer os reforços de algumas linhas e há necessidade então de fazer a atualização do aplicativo. Isso é feito de forma rápida, mas eventualmente alguns desencontros de informações podem ter ocorrido devido a essa relocação de frota, poder fazer atendimentos em locais onde o TCTAL não está cumprindo os horários. Então, acredito que seja esse o problema. A gente tem cobrado a empresa para que sempre que houver mudanças de ordem de serviço, mudanças de horários, que o aplicativo seja imediatamente atualizado. A segunda pergunta é a respeito da plataforma. Eu estive na rodoviária fazendo uma fiscalização, fizemos até uma live. Nós temos problema com a plataforma, que muitas vezes um ônibus como o da Cidade de Deus deveria chegar e encostar na plataforma, ele encosta 3 plataformas depois, e muitas vezes o munícipe não é comunicado. O próprio fiscal da ABC, ele fica igual barata tonta, correndo para lá e para cá, para poder avisar o cara que a linha que ele está esperando na plataforma está 3 plataformas depois. Justamente que muitas vezes a ABC ela para no local onde é a plataforma de um ônibus, pela falta de um espaço para a própria TCTAL. Eu tinha comentado com o senhor pedido um espaço, é uma barriga, não me lembro a palavra, é uma barriga, né? Uma baia. Não é barriga, é baia. Para que a gente pudesse ter esse espaço próximo à rodoviária, para a TCTAL poder também ter o seu local de carga e descarga. A gente pergunta sobre essa plataforma, se ela já está organizada e se já foi providenciado fiscal da TCTAL no local para dar informação à população, porque hoje nós temos fiscais somente da ABC informando a população, tá? Então são 2 perguntas numa só, vou esperar o senhor responder para ir para a próxima e última. A gente fez uma adequação recentemente lá na rodoviária, fizemos um alargamento da baia existente junto ao parque. A gente conseguiu aumentar um pouco a capacidade ali das operações de embarque e desembarque. O TCTAL hoje possui uma baia exclusiva para poder fazer as suas operações e algumas baias compartilhadas com a empresa. A gente também demarcou vagas junto ao viaduto e também próximo, depois do viaduto, para que a gente possa ter algumas vagas de estacionamento para os ônibus que realmente estão aguardando para entrar em operação, para não ficarem estacionados ali no terminal rodoviário, que também é um espaço pequeno. A gente tem que reconhecer que o espaço ali é limitado, a gente tem uma restrição com relação ao espaço físico. Existe já alguns projetos, estudos que também serão incluídos no plano de mobilidade para que a gente possa aumentar ali o espaço, eventualmente transformar aquela continuação da Avenida Chiquinha de Matos, aquele trecho, como uma área exclusiva também para ônibus. Mas a gente precisaria fazer umas outras obras viárias para poder acomodar o trânsito que passa por ali. Então existe esse planejamento para que a gente possa aumentar esse espaço, restringindo o acesso de veículos nessa rua, aumentando assim a capacidade do terminal.
E o TCTAL, infelizmente, ainda não conseguiu se estruturar da forma de disponibilizando fiscais para que possam acompanhar a operação do sistema. Então, a gente tem feito essa fiscalização. Diariamente, a gente tem um agente de fiscalização de manhã, no horário de pico, e também no período da tarde a gente está disponibilizando um agente que fica fiscalizando lá a utilização das baias. Última pergunta a respeito da linha do Santa Teresa, que é a maior reclamação que a gente recebe. Essa linha não está dando conta, em horário de rush, do número de pessoas para poder ir e vir. Existe um trabalho, um propósito, um planejamento para que possa melhorar e o povo não sofra tanto nessa região? Então, como eu falei anteriormente, a gente teve alguns desatendimentos, porque alguns veículos foram deslocados de algumas linhas para poder suprir o atendimento que não estava sendo feito pelo TCTAL. E existe sim a expectativa de se aumentar ali a oferta, que realmente é uma região onde há uma demanda muito grande de passageiros. Quero aproveitar a oportunidade também, cumprimentar nosso vereador Pedro Abreu, que exerceu a vereança durante a licença do vereador Bilili de Ângeles, que está presente aqui acompanhando também, combatente aí com relação ao transporte público em Taubaté. Já quer fazer suas perguntas, né, gente? Passar a palavra para o meu companheiro vereador Dentinho, que vai fazer suas perguntas. Boa tarde, secretário Guilherme. Boa tarde, Juliana. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, viu? Quero cumprimentar os vereadores Gigão, Lorene, Pedro Abreu, palmeirense Pedro Abreu. Deixa assim, né, Pedro? Deixa assim, né, Pedro? E os demais que encontram aqui presentes. Luiz Guilherme, a gente é bastante transparente em tudo que eu recebo de reclamação. Eu passo diretamente para você, porque eu acredito também que a CPI ela seja conclusiva e reforça tudo aquilo que é feito, que é falado, mas a gente tenta antecipar alguns assuntos e resolver. Acho que tem o primeiro vídeo. Põe aqui primeiro. Não tem o primeiro? Tem o primeiro lá da Gurilândia. Eu vou partir da linha Gurilândia e Jaraguá. Esse vídeo é do seu conhecimento, eu só vou deixar registrado. Pode até deixar sem áudio mesmo, só para a pessoa estar vendo, e eu vou comentando em cima. É aquele vídeo em que eu cheguei na Gurilândia, nós tínhamos 3 ônibus da ABC e tínhamos 3 TCTALs parados. Isso era 11h10 da manhã. Tá vendo? Ó? Assim que eu cheguei, ele viu. Pode abrir, pode deixar só o vídeo, só o vídeo. TV câmera, só o vídeo. Isso. Assim que eu cheguei, ele viu o carro do vereador chegando, o ônibus saiu, o TCTAL saiu atrás e ficou mais 4 veículos parados. Tá? Então, assim, o meu problema com o TCTAL é a falta de respeito com horários. É a falta de respeito com horário. O TCTAL está brigando, mas o TCTAL não respeita o horário, tanto que está aí. Tinha um outro vídeo, que acho que está mais ou menos aí no ponto, que logo após o próximo ônibus sair, apesar de ter 4 parados, ele espera o ônibus sair para depois sair. Eu fiz isso, fiz uma live, coloquei, entrei em contato com vocês, entrei em contato com a ABC, logo depois teve a fiscalização da prefeitura lá. Guilherme, eu vi numa resposta tua com o vereador Guará, que está sendo contratado mais 2 fiscais. Hoje, quantos fiscais nós temos exclusivo para fiscalizar transporte público, não trânsito? Tá? Porque eu acredito, Luiz Guilherme, que você esteja desfalcado numericamente de funcionário para efetivar um trabalho, porque assim, isso foi bem antes, há uns 3 meses atrás, eu estou sem a data aqui, mas uns 3 meses atrás. Se eu voltar hoje lá, Guilherme, está acontecendo a mesma coisa novamente. Então, eu vou completar o meu raciocínio em cima da linha da Gurilândia. Então, assim, quantos fiscais nós temos exclusivo para o transporte público e no seu pensamento, o que seria necessário? Para que a gente possa trabalhar junto ao Executivo, para que a curto prazo ou a longo prazo a gente possa estar contratando mais efetivo para cobrir. Então, primeiro essa pergunta. A gente tem hoje na secretaria, são 5 fiscais, mas eles estão empenhados em outros serviços também. Temos a questão do mototáxi, o táxi, né, o transporte escolar.
o próprio Tercetal e o transporte da ABC. Então, a gente tem diariamente 2 fiscais desses 5, pelo menos, atuando na fiscalização do transporte, na rodoviária velha. E com relação a esse local da Gurilândia, é um local onde é um ponto final, a gente tem um ponto final lá até para tirar os ônibus da rodoviária, conforme a vereadora mencionou, o problema que existe no terminal rodoviário. E o Tercetal não está mais operando nessa linha Gurilândia, né? Então, conforme o projeto básico desenvolvido, o Tercetal ele não opera mais na linha da Gurilândia, ele foi redirecionado para outras linhas, que são linhas de média demanda. A gente vai contratar já 2 fiscais, já foram efetivados essa contratação. E essa reestruturação desse centro de operação do transporte é muito importante para que a gente consiga aumentar o nosso poder fiscalizatório e ter esses 2 fiscais fazendo o acompanhamento durante todo o dia dos sistemas disponíveis, que são o sistema de GPS, onde a gente consegue identificar onde estão os veículos, e também o sistema de bilhetagem eletrônica, a gente também consegue verificar e avaliar as demandas de cada uma das linhas. Secretário, eu entrei em contato com o senhor, entrei em contato com a ABC, tem uma live, é transparente. Eu voltei um determinado dia com o fiscal da prefeitura, com o João, diretor de logística da ABC, lá nesse ponto do Jaraguá. Por quê? Põe um outro vídeo que a gente tem do Jaraguá, o primeiro vídeo de Jaraguá. Esse era o problema, pode colocar com áudio e tudo. Ó, vereador, eu sei que horas são agora, deve ser 8h07, perdão, 8h07. Vamos ver as condições que o ônibus vai chegar. Ó, tem gente já na porta aqui, ó. Lotado. E olha o nosso ponto aqui, como é que vai, ó. Muita gente nem vai conseguir entrar. Ó, o motorista não quer abrir a porta, tá vendo? Deixa eu ver o ônibus. Ó, você pode ver, o ônibus 1017 nem abriu a porta. Obrigado. Ó, que absurdo. Secretário, essa é aquela linha, secretário, que nós fomos juntos. Então, o que fica, o descrédito na empresa ABC é quando você senta, você conversa, ele vai com o diretor de logística e fala para o vereador: vereador, essa linha, a partir de agora, teremos ônibus às 7, 7h10, 7h20, 7h30 e 7h40. Vereador, depois desse horário, nós voltaremos a fazer de 20 em 20 minutos. E aí o que acontece? Esse foi um do 8 e 7, porque essa turma está ficando para trás. O senhor viu que o ônibus estava lotado. E o pior, o motorista não deu a escolha para o munícipe. Ele nem abriu a porta. E tem um outro vídeo, que depois eu vou colocar aqui também, onde o motorista ele para no meio da rua, não para no ponto de ônibus e passa reto, no mesmo ponto de ônibus de Jaraguá. Então, esse descrédito que eu queria que o senhor visse, enquanto Prefeitura Municipal, com a empresa ABC, apenas o senhor Daí não ter vindo, tá? Porque é conversado uma coisa, vamos cumprir. Não é uma palavra com o vereador, é uma palavra com o munícipe. Essa senhora que tem o áudio aí, ela manda, toda vez ela manda vídeo para nós e ela continua filmando os mesmos problemas. Então, essa linha do Jaraguá, nós chegamos a conversar, entramos no entendimento que seria bom, a empresa ABC pontuou que seria possível realizar esse 10 em 10 minutos até um determinado horário, deixando bem claro, era dentro do horário de pico, não era mais, não é o dia inteiro 10 em 10 minutos, era até o horário de pico, depois voltava o horário normal. E aí depois é descumprido, secretário. A gente vai ter que dar uma avaliada nessa linha, porque o que pode acontecer nesses casos é que, por uma falha mecânica ou um descumprimento do horário anterior, acaba acumulando realmente os passageiros nesse horário. E isso é um problema, a gente tem que realmente corrigir, não podemos deixar isso acontecer. E solicitar à população que faça a reclamação para que a gente possa realmente verificar, ou através de replay, a gente consegue, né, através do sistema, fazer
esse replay, já que a gente não consegue estar monitorando o tempo inteiro devido a essa deficiência que a gente tem hoje de funcionários e de sistema para poder conseguir fiscalizar o tempo inteiro. Mas vamos estar aqui verificando o que está acontecendo com essa linha e solicitar que a empresa cumpra os horários que são estipulados através de ordem de serviço. Tá. Secretário, nós vamos colocar senhor presidente vereador Guará, apesar que a secretária não está, mas eu gostaria de deixar registrado que fizesse um requerimento na mesa em cima dessa linha. Quando nós teremos efetivamente respondido e firmado um acordo que essa linha será feita... perdão, vereadora Guará, está aqui, desculpa, vereadora. É que no comecinho a senhora não estava. Vereadora, a senhora como secretária pudesse fazer um requerimento para nós, pedindo exclusivamente nessa linha do Jaraguá, quando é que o que foi acordado, que é passível de ser feito, possa ser efetivado para nós, e não assim, efetiva-se 2 meses, depois volta atrás, efetiva 2 meses e volta atrás. Põe o outro vídeo de Jaraguá para nós, por favor, porque, secretário, como o senhor falou, pode ser uma quebra mecânica, mas, um outro vídeo, ele começa deitado, mas depois ele endireita, tá? De novo, não vai parar, gente. Meu Deus, vai parar. Dá um tiro nele. Ah lá, ele parou no mesmo ponto de onde Jaraguá. Fazer outra reclamação, brincadeira, ainda bem que eu tô gravando. Ah lá, ele para no meio da rua. Dá sinal. Ele parou fora do ponto e ele para Vicente, dá o sinal, vazio. E o pior é isso, secretário, é vazio. Ele foi embora e não levou os passageiros. Então, é inadmissível. É esse tipo de atendimento, Juliana, que a gente não pode ter. É esse tipo de atendimento que precisa ser. Me desculpa, tá? Assim, nós multamos... 103 mil reais em multas, foi o que o secretário nos passou. Nós estamos multando. Mas o que está sendo feito efetivamente em cima desse funcionário? Porque a ABC tem, esse vereador manda para a ABC também. Eu mando o dia e o horário e o número do ônibus, o que foi feito com o motorista, que penalidade esse motorista recebeu. Porque se não tiver penalidade, me desculpa. Não é culpa da ABC? Tá bom, não é culpa da ABC, é do funcionário, a gestão é da ABC. Então, ela tem que ser mais rígida com o seu funcionário, penalizando, porque isso aí é a mesma linha, secretário, é a mesma linha. A gente teve algumas demissões, a empresa fez algumas demissões, a gente teve realmente um movimento de boicote, vou usar esse termo, mas não são todos os motoristas, a gente teve um grupo que realmente boicotou as mudanças, as alterações que a gente implantou. E houveram demissões, sim. A gente tem notícias de que motoristas foram demitidos. Houve processos de reciclagem com alguns funcionários. Então, eu acredito que essa situação seja desse período que a gente teve aí, de transição, quando a gente alterou o sistema. E eu acredito que hoje, talvez isso não esteja acontecendo. Mas vamos encaminhar um fiscal para esse ponto, para poder averiguar se isso está se repetindo. Tá, joia. Para finalizar a linha do Jaraguá, eu peguei esse ônibus lá na Gurilândia, fui até a Rodoviária Velha, da Rodoviária Velha eu voltei até a Gurilândia para pegar o meu carro. Então eu fiz o trajeto dela completo. Hoje ela não passa mais ali na Chiquinha de Matos, no Torra-Torra. Ela sobe a 4 de março, ela chega na Rodoviária Velha, o pessoal desce, ela vai até a Tiradentes, passa ali pelo Hospital Regional, vem, sobe a 4 de março, 9 de julho e 9 de julho, direto para Gurilândia. Nem passa mais, ele para uma vez na rodoviária, ele para na rodoviária e vai para Gurilândia. Pergunta, secretário, nós conversamos bastante sobre isso. Se coloca no lugar de um idoso que faz compra no Mercadão, se coloca no lugar de uma grávida que faz compra no Mercadão. Ela tem que sair do mercado municipal e até a rodoviária para pegar um ônibus. O secretário vai me falar, vereador, tem a integração. Mas hoje, nas condições que nós estamos de ônibus, uma mulher grávida, um idoso com compra, ele tem que subir no ônibus ali no Torra-Torra, descer na rodoviária, esperar o outro ônibus para poder novamente voltar, sendo que uma simples alteração de trajeto que esse vereador está pedindo há mais de 3 meses, de que o ônibus passa pelo Torra-Torra e vai para a rodoviária, sai da 4 de março e volta para Chiquinha. Verifica isso. O que pode ser feito, secretário?
A gente tem que avaliar com cuidado essas mudanças, porque é um dos problemas que existe no transporte hoje da cidade. Durante vários anos, foram ser feitos mudanças de itinerários, esticando as linhas em alguns trechos. E pode parecer pouco, mas isso influencia muito nas ordens de serviço e nos horários de partida. Mais 10 ou 15 minutos, isso acumulando ao longo do dia, ao longo de tantas viagens que são feitas, altera totalmente a ordem de serviço e onera o sistema. Existe um aumento da quilometragem, aumenta o custo de operação. Mas realmente o senhor pediu isso, a gente colocou na nossa pauta para poder estar verificando, mas não propusemos nenhuma alteração ainda pelo momento que a gente passava de mudanças, de transição. Achamos prudente aguardar esse assentamento, né, do sistema como um todo, para a gente poder revisar todas essas linhas e redimensionar os trajetos também. Eu fiz esse trajeto, eu só não parei no Torra-Torra porque eu poderia ser multado pela mobilidade ali para poder embarque e desembarque ali. Mas eu faria isso, ao invés dele pegar 4 de março, voltar no terminal rodoviário, parar e pegar, ele estaria pegando no Torra-Torra e ali na 9 de julho já seguindo para Gurilândia. O mesmo tempo e quilometragem que eu faço subindo 4 de março e chegando na rodoviária é o mesmo tempo que eu uso ali. Dá para ser feito, secretário. Por favor, verifica isso. Logisticamente, dá para ser feito e a gente não vai ter esses 10 minutos a mais nessa linha. São Gonçalo é a mesma coisa. Hoje o São Gonçalo vem, ele não entra mais na Visconde e Torra-Torra, ele pega 15 de novembro e desce. Então, para as pessoas do São Gonçalo que vão ali, São Gonçalo, Barreiro, que também tem que ir até o Mercadão, se tornou... Eu vejo muito o Mercadão, porque muitas pessoas vão no Mercadão fazer compra. Então, essa é uma linha também. Eu estou aqui com abaixo-assinado, nós já enviamos esse abaixo-assinado para o senhor, do William, lá do São Gonçalo, aonde que a reclamação maior nossa, secretário, é que o TCTAL fazendo a linha São Gonçalo, TCTAL fazendo a linha Esplanada e ali Vila Aparecida, agora Marlene Miranda, tudo, né? Ele não comporta duas coisas, cadeirante. Nós estamos deixando os cadeirantes de fora nessas linhas. Tem elevador, mas nós não temos espaço físico. Por quê? No ônibus eu tinha um espaço maior, lotava, eu ainda tinha espaço para cadeirante. Hoje, a partir do momento que eu diminuí para um micro-ônibus, eu não tenho mais espaço para o cadeirante. Então, o cadeirante não está conseguindo ser atendido nessa linha como TCTAL. E, por outro lado, a reclamação que nós temos é que, mandei, acho que recente essa noite, coitado, eu encho de WhatsApp 2 da manhã, meia-noite, é o horário que eu paro para ver os meus WhatsApp, e eu mandei, acho que foi ontem para o senhor, uma reclamação de um idoso, que o TCTAL não pegou, parou, olhou, é idoso. Nós não vamos carregar idoso porque nós não recebemos, nós não temos subsídio em cima de idoso. Então, assim, e aí, o que o idoso faz? O que o TCTAL faz? O que nós poderíamos chegar? Entendeu? Será que, secretário, será que não daria, dentro essa alteração, o senhor me falou que foi um acordo judicial, um TAC realizado, tudo mais, explique para nós, antes do senhor responder para nós do São Gonçalo, explique para nós um pouquinho esse TAC que foi feito, para que a população possa entender o porquê de toda essa mudança. O TAC ele foi firmado no primeiro de julho de 2015, entre a Prefeitura e a empresa ABC Transportes. Foi um termo de ajustamento de conduta para fazer o ajuste do contrato de concessão, que é de 2009, de 19/5/2009. O TAC, ele convalidou algumas exigências que já eram previstas no edital, que foram implantadas pela empresa, como o monitoramento da frota através do GPS, a criação dos canais de comunicação, o 0800, e agora também o WhatsApp, que foi implantado, e também o sistema de integração temporal que foi implantado pela empresa. Então, o TAC inicialmente convalidou essas ações que foram realizadas pela empresa em cumprimento ao edital e ao contrato de concessão. O TAC também definiu a fórmula paramétrica para fazer o cálculo dos reajustes tarifários. Foi definido, então, a fórmula que seria aplicada em todos os reajustes que são anuais na database do contrato.
E ele também definiu algumas exigências que deveriam ser executadas pelo Poder Executivo e pela empresa, com uma integração entre as modalidades, a integração entre o TCTAL e a empresa ABC Transportes, a elaboração de um projeto básico para poder reformular o atendimento do TCTAL de forma não concorrencial e em linhas exclusivas. Também ele exige o repasse da bilhetagem eletrônica ao TCTAL pela empresa concessionária, definiu uma taxa a ser cobrada do TCTAL devido ao compartilhamento do sistema de bilhetagem eletrônica, um total de 5%. Estipulou a caráter experimental uma linha circular na região central da cidade, que a gente avaliou e retirou porque ela estava ociosa, gerando apenas custos para o sistema. A questão da acessibilidade dos ônibus, que deveriam ser cumpridas em 100% da frota. E, através do TAC, foi dada a quitação de eventuais débitos decorrentes do desequilíbrio existente até aquela data em que foi assinado o TAC. Então, foi dada a quitação desses débitos que eventualmente existiriam devido ao desequilíbrio do sistema. E também desobrigou o município de pagar subsídios sobre as gratuidades. Então, o município, a partir da assinatura do TAC, parou de pagar subsídio em cima das gratuidades, como vinha fazendo anteriormente. E também definiu uma nova tarifa de remuneração naquela ocasião, de R$ 3,40, com o subsídio de 10 centavos por passageiros pagos pelo município. Então, esses são, resumidamente, os itens abordados nesse TAC. A partir disso, a gente elaborou esse projeto básico em conjunto com a empresa, conforme determinava o termo de acordo judicial, e assim foram definidas, então, o novo sistema de operação com o transporte complementar. Secretário, diante disso, daquilo que eu falei com o senhor, há a possibilidade, a população pode ter uma esperança de que o TCTAL volte a ser um complementar do que ter uma linha exclusiva onde ele não consegue atender, logisticamente falando, não atende horários e não tem espaço nem para cadeirante e hoje não está pegando idoso. O que a prefeitura pode fazer para penalizar justamente aquilo que nós recebemos de áudio agora? Ele não está pegando idoso. A gente está já diante de tudo que aconteceu, né, da experiência que a gente teve com a implantação desse sistema de forma exclusiva pelo TCTAL. A gente está reformatando o projeto básico. A ideia é que o TCTAL opere de forma conjunta com a empresa em algumas linhas, também de média demanda, ainda mais fora dos horários de pico. Então, a gente está reformatando isso em conjunto com a empresa e também com a assessoria jurídica da prefeitura, para que a gente possa fazer um instrumento que seja legal, né, do ponto de vista da licitação que foi feita, do contrato de concessão existente, para que o TCTAL, então, opere de forma integrada com a ABC, nas mesmas linhas, em algumas linhas, mas em horários específicos, onde a demanda é menor. Então, já existe esse estudo, a gente vai ter uma reunião na próxima semana com o prefeito para poder apresentar esse novo projeto, essa nova reformatação. Teremos que também dar ciência ao Ministério Público dessa alteração, justificando em função dessas deficiências que a gente constatou durante essa fase de transição. Secretário, eu acho que o vereador Guará fez, e eu vou reforçar, o que nós podemos dar de certeza para a população, tá, enquanto uma cobrança efetiva na ABC de um respeito de horário? Porque, assim, eu trabalhei 10 anos numa empresa de logística. Nessa empresa de logística, nós atendíamos just in time da Toyota. Eu dimensionava horário, eu tinha 4 horas de viagem daqui até lá e nunca atrasei uma entrega numa empresa. E o caminho que a ABC faz aqui dentro, o que o TCTAL faz aqui dentro, ele é tão curto. Da Gurilândia até o centro eu gastei 20 minutos. Sabe? Então, assim, se você tem uma logística de tempo de 20, eu vou jogar trânsito mais 10, 15 minutos, eu consigo dimensionar isso e dar o respeito. O que a empresa não está fazendo é respeitar horários, porque daí é o que acontece aí. As pessoas estão no ponto de ônibus sem conseguir, o Citamóvel não consegue ser um mágico de pegar o cara que está parado lá no trânsito e não respeita o horário de poder colocar, não está funcionando.
entendeu? Não está funcionando o Citamob e a população está sem saber o horário. Eu já até tinha colocado da gente ter nos pontos de ônibus escrito quais os horários que o ônibus vai passar naquele ponto de ônibus, numa plaquinha de o plástico, acrílico, numa pastinha de adesivado em acrílico. Olha, o ônibus vai passar. É um respeito que o usuário tem que ter, que a empresa tem que fornecer, mas ela tem que fornecer e respeitar, porque hoje nós estamos chegando no ponto de ônibus. Eu andei em vários bairros, secretário, eu andei em vários bairros, todo mundo está sem saber que hora que a ABC vai passar. Então, assim, eu acho que o vereador fez, o senhor falou, acho que a partir de janeiro, fevereiro, nós vamos ter um centro de operação em funcionamento, cobrando. Mas a gente precisa de uma certeza que não dá, a população está sendo judiada com o transporte público que estão oferecendo. E dá, secretário, dá. A gente só tem que apertar a empresa e apertar o TCTAL. Se o TCTAL não quer cumprir as regras do jogo que ele assinou, me desculpa, põe uma outra empresa. Porque se hoje nós temos 4 linhas exclusivas do TCTAL, que vem uma nova empresa para Taubaté com 4 linhas exclusivas. Se a ABC for deixando de cair, vai alterando-se aos poucos a linha e igualita e coloca 2 empresas em Taubaté. Sabe? Então, é essa afirmação novamente que eu gostaria de dizer ao senhor. Uma data certa à população de quando a gente pode ter uma cobrança efetiva e um respeito ao horário de ônibus, coisa que a ABC hoje não está fazendo, secretário. Então, a fiscalização é feita diariamente, como eu falei anteriormente, a gente tem alguns funcionários que fazem essa fiscalização, também muito em cima das reclamações. A gente pede que a população faça o seu registro, a sua reclamação, através do telefone 156, para que a gente possa aplicar as penalidades previstas na legislação municipal. Então, a partir de dezembro, final de dezembro, termina o prazo para o TCTAL fazer a aquisição dos veículos e se remodelar no formato do edital de licitação. Então, a gente espera que a partir de janeiro a gente consiga ter uma estabilização melhor do sistema de transporte na cidade e também com esse reforço de mais 2 fiscais de transportes que estão se apresentando, foram contratados através de concurso público, e também a essa ampliação da secretaria com a implantação no centro de controle operacional, onde a gente vai ter ali funcionários durante todo o expediente acompanhando todas as linhas e poder intensificar essa fiscalização junto ao transporte complementar e também à empresa concessionária. Eu queria só complementar alguns questionamentos que o meu companheiro Dentinho falou, mas antes registrar a presença do vereador Gessé Silva, que é membro permanente da CPI, e também da vereadora Graça, também membro permanente da CPI, secretária, que já vai fazer os seus questionamentos também. O vereador Dentinho levantou uma bandeira muito legal. Eu acho que a gente tem que inserir ela no relatório final dessa CPI, que a prefeitura ou a ABC Transportes tem sim que colocar os horários nos pontos de ônibus, dá um jeito, os horários que os ônibus vão passar. Que a população chega no ponto de ônibus e não sabe o horário que o ônibus vai passar. Muita gente não tem smartphone. As pessoas de mais idade também não utilizam, né? Tá no Citamob, mas a população mais carente também não tem dinheiro para comprar um celular. Então, eu acho que tem que ter esse compromisso de se inserido ali. Não sei de que forma, a gente sabe que existe vandalismo, tem várias complicações, né? Vários fatores complicativos aí, mas seria muito importante que a população chegasse no seu ponto de ônibus e olhasse ali o horário que o ônibus ia passar naquele específico ponto. Eu acho que tem a tolerância, 3 minutos a mais ou a menos, 5 a mais ou a menos, não tem problema. O problema é 15, 20, 30, 40 e às vezes não passar. Acho que o Dentinho pontuou muito bem. Só para a gente não perder o raciocínio, eu sei que você vai fazer uma pergunta sobre uma outra situação aqui, mas por que a empresa ABC não cumpre os horários e o itinerário? Houve várias autuações por parte da prefeitura. Será que o valor que a prefeitura está cobrando dessa multa não é muito baixo? Eu acho que é uma questão para a prefeitura analisar, porque esse valor que está sendo cobrado aqui, a empresa consegue pagar isso aí, mas eu acho que o meio de trabalho ela paga essa autuação aqui que ela recebeu, desses valores. Eu acho que tem que aumentar o valor da multa. Eles têm que sentir que aquela multa, se eles continuarem tomando e desrespeitando, eles não conseguem operar.
Então, automaticamente, sentindo no bolso, eles vão sim colocar a mão, não na consciência nós estamos esperando faz tempo, colocar a mão no bolso e sentir que o negócio está pesado, está pesando demais. Então, eu acho que uma das propostas também, vereador Dentinho, nesse relatório final da CPI, é que a prefeitura aumente o valor da multa que é aplicada para a empresa de ônibus no quesito cumprimento de horário e itinerário aqui no município de Taubaté. Hoje, se eu não me engano, são 100 vezes o valor da passagem. É isso mesmo, secretário? A passagem está R$3,80, dá R$380 uma multa. R$380 uma multa para uma empresa. Exatamente. Então, eu acho que é bom a gente reavaliar. Para isso que a gente implantou a CPI, para fiscalizar sim, mas também trazer propostas propositivas para que a prefeitura, com auxílio da Câmara dos Vereadores e os vereadores que compõem a CPI, consigam melhorar o sistema de transporte. A gente está aqui também para trazer soluções, não só para fazer críticas. Eu acho que esse é o papel também do vereador. Secretário, dentro da fala do vereador Guará, esse acrílico, eu já estive em outra cidade, existe esse acrílico em outras cidades. Tá? Nós temos um problema também, vereador, que nós temos em bairros muitos pontos de ônibus que não tem nem cobertura. Isso é apenas a estaquinha ou o poste com lá parada de ônibus, aí seria mais complicado. Mas pelo menos nesses pontos com cobertura, dá para se colocar com acrílico e tudo mais ali, que assim, a própria população acaba vigiando. Então, esse aí foi muito bem colocado, vereador. Acho que isso aí faz parte da gente colocar no relatório final de que uma obrigatoriedade da empresa ou uma parceria com uma empresa privada que queira, como fala mesmo, através de propaganda, explorar esse espaço para propaganda e subsidiar isso daí. Eu acho que é necessário, é bem feito. Precisa de uma lei? Manda a lei para cá, nós aprovamos a lei e fazemos isso. Para eu encerrar a minha fala, secretário, biometria facial. Está sendo feito o cadastramento de biometria facial. Pena que o senhor Adair não veio. Recebemos hoje no gabinete, secretário, reclamação que eu nem passei para o senhor ainda. Reclamação da seguinte forma: o idoso está na fila um tempo enorme, esperando, porque a fila, infelizmente, está grande mesmo. Faz parte do processo a fila no Brasil. Só que qual é o problema? Quando chega lá, olha, me desculpa, mas o documento do senhor tem que ser autenticado, o senhor não pode. Sabe assim, eu não sei como que a informação está chegando, como está sendo feita essa informação da documentação, qual o bom senso, sabe? Olha, eu vou dar entrada nesse da biometria do senhor, o senhor não perder tempo, mas vamos lá, daqui a 2 meses, a hora que diminuir, o senhor tem que trazer uma autenticada para a gente validar, sabe? Respeitando a pessoa idosa. Então, essa falta de respeito com a pessoa idosa não se tem em querer pegar como passageiro, e agora não se está tendo nem para cadastramento da biometria facial. Então, eu gostaria que o senhor verificasse, fizesse uma fiscalização enquanto prefeitura nesse sistema de atendimento da biometria que está acontecendo hoje na cidade de Taubaté. Só para esclarecer, com relação à multa, existe um decreto municipal 13.936 de 2016. Lá estipula os valores da multa, é um decreto, um instrumento que a gente consegue alterar rapidamente. Já existem estudos para a gente poder fazer essas modificações, inclusive algumas outras questões que estão sendo revisadas nesse decreto. Então, a gente deve realmente aumentar o valor da multa para poder fazer pesar mais essa penalidade, né? A multa varia de 25 a 100 vezes o valor da tarifa em função da infração que é cometida. Com relação aos abrigos de ônibus, a gente publicou recentemente o decreto que regulamenta a lei do Adote um Ponto, né? Vai permitir, então, a abertura de um chamamento público para que as empresas interessadas em explorar a publicidade possam fazer isso nos pontos e aí tem as contrapartidas. Então, a gente definiu que nos pontos onde existe estrutura metálica a necessidade de se instalar um totem com as orientações sobre os horários e itinerários das linhas. Nos abrigos de ônibus de concreto, onde há interesse de publicidade, haverá necessidade de troca desse abrigo, com a implantação desse abrigo metálico, para a gente poder modernizar essa infraestrutura. E nos locais onde não existe abrigo, aí sim a empresa instalará a cobertura, já metálica, né, no padrão atual do município, e também
se for o caso, sob medida, porque existem as deficiências de calçadas, as larguras estreitas que não comportam um abrigo padrão, então terá que ser fabricado sob medida. E com relação ao recadastramento, vamos averiguar essa situação. Realmente não pode acontecer esse tipo de falta de comunicação, de orientação, para que o idoso não fique lá esperando e não consiga, então, validar o seu cartão de gratuidade com relação ao sistema de biometria que foi instalado. Obrigado, secretário. Quero passar a palavra agora à secretária dessa comissão parlamentar de inquérito, vereadora Graça. Por favor, fazer seus questionamentos. Boa tarde a todos, secretário Luiz Guilherme, a Juliana do Trânsito, diretora, todos os vereadores aqui que compõem essa CPI e aos vereadores presentes aqui. Bom, com certeza algumas perguntas já foram feitas, né, para os vereadores que me antecederam. Agora, eu queria só registrar algumas situações que também chegam no meu gabinete. A questão da integração. Nós tivemos lá no bairro Continental, né, com uma audiência com vocês, com a população, que foi definida a questão da troca do itinerário, que o ônibus chegaria até a chácara São Camilo, né, comunidade São Camilo, que não passaria mais pelo Estoril. E a gente até questionou os moradores ali do Barreiro, Chácara Zingre, São Camilo, Chácara Campestre ali, que muitos moradores ali trabalham no Via Vale. Aí foi colocada a questão da integração, que pegaria o ônibus ali, desceria num ponto, já que o ônibus passaria linha Estoril, para que os moradores, os trabalhadores, né, que moram nessa região, descessem no Via Vale, no atual shopping, e outras empresas que ali tem. Só que a integração realmente não está funcionando, porque eu tenho registro que pessoas pegam o ônibus para descer naquela determinado ponto, para já em tempo de 5 minutos, assim, 10, que seja 15, já passar o outro ônibus para poder estar indo ao seu trabalho. Então, isso ocasionou muito atraso de chegar ao trabalho. Então, a gente tem essa reclamação, então, para a gente avaliar essa integração e dar uma melhorada nesse sentido. A outra questão, como foi colocado aqui, que é muito interessante, é muito importante também, o horário de todos os usuários, né, do transporte público, saberem o seu horário, o ônibus, qual linha que você vai pegar. Só para registrar, minha filha mora em São Paulo, eu sempre estou indo lá. Em cada ponto tem um painel eletrônico dizendo quais linhas e quais horários, parecido com até mesmo o Citamob. Linha número 4, que é a que tem de Barreiro, aquela região lá, continental, passará em determinados minutos, né, a hora. Então, de repente, é um sistema eletrônico bem atual e que atende a necessidade, né, dos que utilizam o transporte público. Então, eu acho, de repente, interessante buscar esse tipo de informação ao munícipe aqui de Taubaté. Queria saber também qual o critério que foi utilizado nesse TAC que foi colocado aqui, que a TCTAL ficaria como transporte público único, que são esses 4 bairros aqui citados. Qual o critério que foi definido para escolher esses bairros? Porque a gente pode ver que todos os bairros têm muitos usuários de transporte público e o TCTAL, como já foi colocado aqui, não atende realmente esses bairros, que são bairros grandes, como é o caso de São Gonçalo. Até a gente, né, numa ocasião, conversamos com o prefeito, com você também, né, Luiz Guilherme, e foi colocado 2 ônibus a mais para poder atender, principalmente naquele horário, 5 horas da manhã, que todos os trabalhadores que precisam do horário, o primeiro horário do ônibus, eles não conseguiam chegar e chegavam muitas vezes atrasados. Aí foi colocado mais um ônibus do primeiro horário, né, no caso lá do São Gonçalo, foi definido que seria ABC. E também reiterar aqui, para que esses bairros grandes também tenham o ABC como transporte público, porque realmente, além da questão de não atendimento, a quantidade de moradores ali que precisam do transporte público também não atende às necessidades do usuário, que é cadeirante, que são cadeirantes idosos. Eu até estava falando que a vereadora vivia aqui, realmente o TCTAL, a gente não pode generalizar, mas muitos carros, eles não gostam mesmo de atender idosos. O meu pai tem 86 anos agora, mas ele fez um registro, até falei para a Vivi, ele estava no ponto de ônibus no desembargador, parou o TCTAL,
E o rapaz não queria deixar meu pai entrar, porque disse que não tinha vaga para idoso mais. Mas meu pai é firme, falou, não vou sair daqui enquanto eu não ver se não tem mesmo vaga. E no fim tinha vaga. Aí começou um tumulto, daí o rapaz deixou entrar, no fim ele pegou esse veículo e foi até, né, a sua casa. Enfim, algumas coisas já foram colocadas aqui, mas esse registro, né, para a gente realmente rever esses bairros que são atendidos quase que exclusivamente pelo TCTAL. Foi colocado alguns ônibus, mas realmente não atende a necessidade daqueles moradores. O TCTAL ainda opera com vans, né? A gente tem até o final do mês de dezembro para eles trocarem esses veículos. Então, realmente as vans têm esse problema do idoso, apesar de eles não poderem restringir o acesso, né? O cadeirante a gente sabe que não consegue fazer o transporte na van porque não tem o espaço, não tem a plataforma, mas o idoso sim, eles têm que transportar sem restrição, independente do número de passageiros que existem dentro da van, idosos, né? Sempre tem que fazer o transporte do idoso, não pode haver nenhuma restrição. Com relação às linhas que foram inicialmente definidas para poder fazer o atendimento de forma exclusiva pelo TCTAL, foi em cima de estudos anteriores que a gente recebeu de uma empresa de consultoria na gestão anterior. Foi feita uma contratação de uma empresa terceirizada que elaborou todos esses estudos, as análises de demandas e definiu então que o TCTAL deveria operar em linhas de média demanda. Realmente São Gonçalo, dessas linhas de média demanda, é a maior. Então a empresa, no caso, errou nessa questão, né? Não, é uma linha de média demanda, a gente tem linhas maiores na cidade, né? Mas é uma linha que forte, realmente ela tem uma demanda um pouco maior que as outras, né? Do que a Vila Aparecida, do que o Marlene Miranda, é uma maior linha entre essas linhas de média demanda, é a que tem o maior volume de passageiros. E aí, devido aos problemas que ocorreram com esse atendimento de forma exclusiva, a gente está reformatando o sistema, já existe uma proposta que o TCTAL vá fazer a operação de forma conjunta com a ABC, mas nos horários onde a demanda é menor. Então, ficaria dessa forma, essa proposta que a gente vai levar agora para o prefeito, apresentar para o prefeito e também para a assessoria jurídica, para que a gente possa fazer um instrumento de uma forma adequada, atendendo os requisitos do edital, da licitação e do contrato de concessão. A questão dos painéis, como eu falei, com esse projeto do Adote um Ponto, a gente vai ter a implantação desses sistemas. A gente vai abrir um chamamento público para que as empresas interessadas possam fazer a exploração da publicidade e as melhorias nos pontos, inclusive com iluminação. Vai ser obrigatória a iluminação em todos os pontos onde houver a exploração da publicidade. E com relação à integração, a gente aumentou de 60 minutos para 75 minutos. Com relação a esse caso especificamente, a gente tem que verificar se está havendo alguma diferença muito grande entre essas duas linhas que não permita, dentro desse horário de 75 minutos, que seja feita a integração. Mas isso a gente vai ter que verificar o que está acontecendo. Agora aproveito também, né, para você ver se tem essa possibilidade da ABC colocar algumas linhas, pelo menos naqueles horários de atendimento ao trabalho, né, ao usuário que precisa estar indo, né, no horário realmente cedo, horário de retorno, horário do almoço, para atender, voltar alguns ônibus, de repente, na linha que faz o contorno, que é ali no Taubaté Veículos e a Via Vale, né, ou Via Vale, o ideal é Taubaté Veículos, pegar os moradores ali do bairro Continental, do Barreiro, Chacrazinho, de Comunidade de São Camilo, para que, entre outros, para que realmente essas pessoas possam chegar naquela região do Shopping Via Vale e outras empresas que tem ali, sem perder o horário, né, sem ficar dependendo dessa integração que muitas vezes atrapalha na questão de horários, eles não conseguem chegar no emprego no horário adequado. A ABC está fazendo já o atendimento, não tem mais nenhuma linha que é feita exclusivamente pelo TCTAL. A ABC está fazendo o atendimento nos horários de pico de manhã e também nos horários da tarde. Nesse caso específico que eu estou falando, assim, que vai até o Barreiro, o ônibus da ABC, porque eu sempre estou lá e eu já vi várias vezes, o ônibus da ABC, ele fica parado um certo tempo ali próximo à comunidade de São Camilo, que é onde vai para o Chácara Dallas. E depois ele retorna pelo mesmo caminho. Ele não vai esqueci o nome da estrada que atende lá o Estoril, que vai até o Estoril. Ele não vai mais. Então,
pedir para que seja colocado algumas linhas para atender alguns horários específicos, né? Porque a gente sabe que não tem demanda para o dia todo, mas alguns horários específicos para que esses moradores que precisam se deslocar para o seu emprego volte, que atenda aquela estrada, é Benedito Cândido, eu não lembro. Álvaro Marcondes, isso mesmo. Então, para que algumas linhas atendam a esse itinerário para atender, são várias pessoas, inclusive só para registrar um caso, teve uma família que teve que mudar porque estava atrapalhando muito e ele alugou uma casa mais próximo do local de trabalho exatamente por causa do problema do transporte público. A gente já tem esse tipo de situação em algumas linhas, realmente a gente implanta algum itinerário diferente em alguns horários para fazer algum atendimento específico. A gente anotou aqui essa solicitação, vamos estudar sim para a gente poder implantar e fazer esse atendimento. Eles estão fazendo um abaixo-assinado, tá? Então antes já falo aqui, depois a gente entrega esse abaixo-assinado também. Tá, ok, obrigado. Obrigada. Obrigado, vereadora Graça. Gostaria de registrar a presença do nosso companheiro vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, que está aqui também acompanhando a CPI. Bob também, vereador que combate aí e fiscaliza o transporte público pelo bem da nossa população, principalmente da parte alta da cidade de Taubaté, e que o Bob tem uma atenção especial. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao contrato, porque gera dúvida entre todos os vereadores aqui. A gente avaliou muito bem o contrato entre a Prefeitura e a ABC, no que tange ainda a instalação de abrigos. De quem é a responsabilidade pelos abrigos de ônibus na cidade de Taubaté? Pela instalação dos abrigos de ônibus. Tem muita cidade, tem muitos bairros, muitos pontos que contemplam o abrigo e a população fica tomando chuva. Então, aqui na Câmara, sempre nos bastidores, a gente pergunta, mas é da ABC, é da Prefeitura. Gostaria de saber a opinião da Prefeitura, e eu vou ter essa oportunidade de perguntar também para o representante da ABC, de quem é a responsabilidade pela implantação, instalação, colocação dos abrigos de ônibus aqui na cidade de Taubaté. Porque não adianta a gente falar aqui para a gente colocar um letreiro, colocar um painel eletrônico, se você não tem a estrutura do abrigo. E aí também não adianta colocar em 4, 5 pontos, 15, 20 na cidade, que não resolve. A gente quer dar uma resposta para a população de Taubaté, efetivamente, para a gente conseguir fazer isso em todos os pontos da cidade de Taubaté, seja no Santa Teresa, seja no Três Marias, no Estoril, no São Gonçalo, seja na Gurilândia, em todos os bairros, em todos os pontos de ônibus da cidade de Taubaté. De quem é a responsabilidade, secretário? É da Prefeitura ou é da empresa concessionária? Secretário, acompanhando o raciocínio do vereador Guará, se há a possibilidade de nos fornecer qual um cronograma que existe desses novos pontos cobertos para que a gente possa estar fiscalizando e acompanhando. Não somente a responsabilidade, mas que se existe já um cronograma de onde serão implantados esses novos, porque em vários bairros, como o vereador Guará bem falou, estão desguarnecidos isso. A questão do abrigo, ela foi discutida também junto a um TAC, na ocasião da doação do terreno para a empresa fazer a nova garagem. Então, nesse novo TAC firmado com relação à doação do terreno, foi definido que a empresa ABC instalaria 30 abrigos de ônibus na cidade, 30 abrigos, e ficaria responsável pela manutenção dos abrigos principais. Corrigindo aqui, 50 abrigos de ônibus seriam instalados pela empresa através do TAC, e ela ficaria responsável pela manutenção dos principais abrigos, que são em torno de 15 abrigos que estão na região central. Secretário, só uma pergunta. A Secretaria tem o levantamento de quantos pontos de ônibus existem no município de Taubaté, o número total? São em torno de 2.300 pontos de ônibus. A gente tem instalado cobertura em cerca de 500 pontos. A gente tem um déficit aí realmente, porque na verdade nem todos os pontos são pontos de embarque, são pontos de desembarque, então aí não há necessidade da cobertura. Então a gente tem um déficit aí de em torno de uns 300 a 500 abrigos para serem instalados,
E a gente tem feito as instalações com aqueles abrigos de concreto que são fabricados na indústria de artefato de concreto da prefeitura, é a FAC. A gente teve um momento agora de crise em que houve um corte orçamentário, então a gente ficou sem produzir esses abrigos, mas já foi retomada a produção. A gente já tem alguns módulos lá preparados e prontos para serem instalados e temos sim uma relação dos locais, aí o cronograma dessas instalações que podemos passar oportunamente para os senhores. Existe algum cronograma da prefeitura ou a ideia de se instalar cobertura, esses pontos de ônibus de embarque, que é o principal, como você falou, nesses remanescentes aí a médio prazo, pelo menos a curto prazo, para a gente poder pontuar certinho? A gente está falando de 2.000 pontos de ônibus na cidade de Taubaté. Quantos desses 2.000, dessa totalidade, quantos são de embarque? A gente tem uma estimativa de 50% desses pontos são de embarque e os outros 50% de desembarque. A gente precisa aferir melhor essas demandas. Agora, com o plano de mobilidade, a gente vai conseguir fazer um levantamento melhor, já que a gente vai ter uma empresa dando esse suporte técnico, que a gente não consegue percorrer todos esses locais, né? A gente acaba ficando atarefado com outras questões que estão eminentes e que a gente precisa resolver, mas com essa revisão do plano de mobilidade a gente vai ter definido realmente esses locais onde há necessidade da implantação desses abrigos. Existe um cronograma lá, a gente precisa também avaliar as questões de calçada, porque o abrigo de concreto precisa de uma calçada de 2,5 metros, a gente sabe que na cidade é muito difícil a gente achar uma calçada que comporte um abrigo sem ter que ocupar uma área privada, que aí carece de se fazer desapropriações e acaba onerando também a questão da instalação dos abrigos, mas a gente tem uma listagem já e um cronograma das implantações onde é possível, onde a calçada consegue absorver esses abrigos de concreto que são produzidos pela prefeitura. Obrigado, secretário. Então, a gente tem mais ou menos em torno de 500 abrigos a serem instalados ainda na cidade de Taubaté. Esses abrigos, para que posteriormente a gente consiga colocar aí a comunicação dos horários de ônibus, dos itinerários, para a gente poder atender o que a população quer, né? Então, esse problema de horário e itinerário, até por respeito à população, é lógico que a gente deseja que seja resolvido isso a curto prazo. O senhor deu o prazo de até janeiro, está resolvido isso 100%. Lógico que depende ainda, a gente entende essa readequação do transporte complementar. E o que a gente vê aqui na Câmara Municipal, que a população nos busca aqui ao longo desse momento de implantação de linhas exclusivas do transporte complementar, é que eles, infelizmente, não dão conta. Eles não dão conta de atender a população de Taubaté sem o trabalho ser feito como um complementar. Como a vereadora Graça disse, esse trabalho de complemento do TCETAL, existiam vários problemas de concorrência, de disputa, de um apostando corrida com o outro. Isso a gente sempre recebeu de reclamação. Mas essa questão de faltar o transporte, da pessoa ficar esperando no ponto e não ter o transporte, a gente não tinha. E foi a partir do momento que o transporte complementar assumiu linhas exclusivas que a gente começou a ter esse problema de deixar a população esperando no ponto de ônibus sem o devido transporte. Então, essa análise eu acho que a Secretaria de Mobilidade tem que fazer. De repente, se existe esse TAC dizendo que o TCETAL tem que ter sua linha exclusiva, de repente conversar com o Ministério Público novamente, demonstrando que não está dando certo, que a população está ficando desguarnecida, que existe esse problema, reavaliar esse TAC, repactuar esse TAC, porque apesar da empresa de ônibus a gente ter várias reclamações, mas a gente, enquanto o momento da greve do transporte complementar aconteceu, pelo menos, eu acredito que alguns vereadores não tiveram nenhuma reclamação de falta do transporte complementar.
porque o ônibus acabou resolvendo o problema. Então, essa identificação de que a população não sentiu falta do TCTAL quando ele entrou em greve é uma coisa que a mobilidade urbana tem que levar em consideração para fazer futuras avaliações com relação ao transporte público. Quero passar a palavra para o meu companheiro Gessé Silva, recentemente eleito vice-presidente dessa casa, que ele tem alguns questionamentos aí a fazer com relação ao transporte público. Obrigado, presidente, vereador Guará. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, aos representantes do executivo, que é o secretário Guilherme, a Juliana, a você que nos acompanha pela TV Câmara, aos munícipes que aqui estão. Enfim, depois de ouvir tantos questionamentos dos meus nobres pares aqui, eu queria fazer alguns destaques apenas, e acredito que serão muito consideráveis no diz respeito às coberturas. Uma observação que eu faço, gostaria já de adiantar para os senhores que estou fazendo um levantamento de quantos pontos, quantas coberturas ficam ociosos devido ao tanto de mudança que tem de itinerário, e dentro dessas mudanças ficam vários pontos sem uso nenhum. E às vezes tem pontos que está sem cobertura e está sendo usado, e aqueles que já ficaram ociosos, que não passa nem ônibus mais, está lá parado, servindo de abrigo para drogados e tudo mais, entendeu? E queria também dizer que, questionar, do compromisso que a empresa tem das coberturas, foi apenas 50, acho um número um pouco baixo demais, pela potência que tem a empresa, pela capacidade que tem, fica muito longe o número, é uma coisa questionável. Acredito que deveria aumentar isso, do compromisso que ela fechou nesse TAC, quantos ela já foi realizado, se ela já colocou todos que ainda faltam também. E para encerrar a minha participação aqui, relacionado aos finais de semana, o que impede a empresa de continuar com o itinerário normal, por respeito ao cidadão, ao usuário, que a semana toda ele já paga a maior pau de trabalho, de aperto. Aí chega no final de semana que ele precisa do ônibus para um lazer, né, que a população que usa o transporte público no meio de semana, normalmente usa aos finais também. E as reclamações que temos quanto aos finais de semana é abusivo, é uma falta de respeito com o cidadão, que precisa do ônibus, fica mais de 1 hora, perdendo seu final de semana, às vezes até as 2 horas. Então são essas 3 pontuações que eu gostaria de deixar aqui, e dizer que nós entendemos todos os desafios que a mobilidade urbana vem enfrentando, a cidade tem crescido, a cidade tem evoluído, nós precisamos, né, dar essa guarida para vocês, mas nós também esperamos uma contrapartida de informações, uma contrapartida de esclarecimento das nossas dúvidas. Então estamos aqui também para cobrar, é evidente, sempre iremos cobrar, e também gostaríamos de colaborar em tudo que for possível para que a população seja beneficiada no final de tudo isso. Obrigado. As coberturas que são desativadas, a gente vai retirando. A gente acaba reutilizando esse equipamento em outro local. Muitas vezes não é possível, porque às vezes a cobertura que está lá instalada já está deteriorada, então quando a gente vai remover, ela acaba ruindo, né, e fica sem utilização. A gente tem 2 locais onde realmente foi feita uma mudança de mão, e também uma alteração ali na rodovia Oswaldo Cruz, onde existem algumas coberturas que a gente já está programado para serem retiradas, ali na rua Marinheiro Marcílio, próximo ali do Mercatal, e também lá na Oswaldo Cruz, onde houve encontro com o prolongamento da Carvalho Pinto. Ficou um abrigo lá num trecho que foi desativado, então esses 2 pontos já estão programados para serem retirados, e reutilização desse material, se for possível, né? A gente acredita que sim, porque são abrigos que estão bem conservados, então acreditamos que vai dar para reutilizar. Com relação aos pontos que foram implantados pela ABC através do TAC, todos já foram implantados, então foi concluído esse termo de acordo, mas nada impede a gente exigir da empresa, como contrapartida, num eventual reajuste, uma revisão tarifária, que essa melhoria venha, né, como contrapartida. E a empresa também sinalizou que tem interesse em adotar alguns pontos na cidade, então aí também deve fazer algumas implantações para poder fazer a exploração da publicidade. E
com relação aos horários de final de semana, ele é realmente reduzido porque a demanda cai bastante. Então, isso, se mantivéssemos os horários de dia de semana, traria um ônus muito grande para o sistema. Então, acarretaria em maior desequilíbrio econômico-financeiro, e isso acarretaria em aumento de passagem. Então, a gente procura otimizar realmente nos finais de semana, diminuir os horários de partida para que a gente não tenha esse desequilíbrio e, consequentemente, quando vier o pedido do reajuste ou da revisão tarifária, esse ônus estará embutido e aí o preço aumentará mais do que a população poderá suportar. Ok, secretário. E relacionado ainda ao final de semana, por exemplo, não dá para buscar uma possibilidade de fazer essa parceria com a Tecetal, por exemplo? Né? Porque eu acredito que, às vezes, por falta de atendimento, a gente até colabora com o clandestino, que ainda existe, parece que não, mas nós temos muitos casos de clandestino aqui na cidade, principalmente naquele ponto do mercado que vai para a zona rural. Tem pessoas que usam seus carros particulares ainda para fazer esse tipo de serviço, e é um risco que a população corre por querer ganhar tempo, por querer chegar em casa mais cedo. Então, é uma coisa que preocupa. Eu acredito que tem que ter um estudo relacionado a esse foco, que é os finais de semana, onde a pessoa tem a chance de ter um lazer melhor, com qualidade, e às vezes perde até seu final de semana devido a essa demora. Obrigado. A gente vai atualizar a pesquisa de origem e destino agora com a revisão do plano de mobilidade. Existe dentro desse plano um projeto para reestruturar o sistema de transporte da cidade. A gente já tem uma premissa aí de fazer a empresa concessionária fazer o atendimento nas vias arteriais, nas vias coletoras, ou seja, nos corredores mesmo, né? E ter um sistema dos bairros para fazer a alimentação desse sistema convencional, que seria, então, o transporte complementar. Então, isso também vai estar sendo considerado uma nova pesquisa de origem e destino, porque a gente tem uma pesquisa muito antiga, na época que foi feita a licitação, em 2008, 2009, então a gente precisa atualizar para poder saber realmente a população da onde está vindo, para onde está vindo, como que ela está indo e qual é o objetivo, se é lazer, se é trabalho, para a gente poder fazer esse redimensionamento do sistema que está previsto através do plano de mobilidade. Obrigado, secretário. Eu gostaria de passar a palavra à vereadora Graça, que também tem alguns questionamentos. Não, é só registrar que eu esqueci. E é referente também ao transporte público, mas não somente ao transporte público. A questão de velocidade, tanto os ônibus, né, e os carros, veículos, também desenvolve ali. Na Avenida Independência, eu já fiz uma solicitação ali próximo ao Onsen, naquela descida, a instalação de um radar, porque realmente tanto os veículos como os ônibus, transporte público, também desenvolve uma velocidade muito grande ali. E é pedido também de moradores ali, que por ali, eu também já presenciei a velocidade alta de alguns veículos do transporte público também naquela região, tanto para sentido via shopping, né, quanto o oposto. Uma solicitação. Ok, vamos anotar aqui a solicitação. O contrato da fiscalização eletrônica, ela vai ser renovada no próximo ano, vai ser feita uma nova licitação, né, em março, se eu não estou enganado, quando vence o contrato do atual sistema, e aí a gente vai conseguir, então, redefinir esses novos pontos e fazer essas novas implantações. E agora, com o recapeamento que foi feito, também existe a possibilidade, de repente, de fazer uma lombada, né? A gente tem um convênio com o Detran. A gente precisa concluir o convênio para poder pedir o aditamento desse convênio, porque existe um saldo ainda a ser utilizado devido aos descontos que foram dados nas licitações. Então, a gente vai conseguir ampliar essas ações aí para algumas outras vias. Então, poderemos incluir essa via aí, que realmente ficou uma via de trânsito rápido. Realmente diminui a velocidade, né, dos veículos. Tanto faz como lombada ou, né, o radar mesmo. Obrigada. Secretária, só aproveitando, está no mesmo contexto da vereadora Graça, ela falou do sentido centro-bairro. Agora eu vou falar o contrário. A avenida ficou maravilhosa, a ciclofaixa ficou maravilhosa, mas o trânsito travou. Eu moro naquela região e chega um período do dia ali que
da Daruma, trava o trânsito até a rotatória, onde o vereador Guará mora ali. Então, precisa ver alguma coisa para ser feita, que eu não sei o que deu. Não sei se... porque parou, cara, travou, né? E ficou tão bacana a obra ali, tudo novo, mas não tinha esse trânsito travado. Eu não sei se colocou o estacionamento e ficou um gargalo maior. Eu acredito que deva ser isso. Vocês são peritos na área, poder dar uma olhada nisso, que realmente está estranho, não acontecia isso. Só usar a palavra, pedir aos vereadores para a gente se atentar à questão do transporte, porque esse é o momento que a gente está com o secretário aqui para a gente questionar a questão do transporte público. Eu sei que tem demanda, né? E várias demandas, a gente aproveita a oportunidade, mas, por favor, vamos nos atentar aí à questão do transporte. Secretário, eu queria fazer um questionamento ao senhor referente aos veículos antigos, tá? Não adaptados, e a gente tem informação que eles eram maiores, tá? E os atuais adaptados são menores. Quantos passageiros sentados eram transportados pelos antigos veículos e quantos são pelos atuais adaptados? Na sua avaliação, por exemplo, você não acha que a população acaba sendo prejudicada com relação a isso, com essa troca de veículos? Na verdade, vereador, embora o veículo fosse maior, ele tinha uma capacidade até menor do veículo novo. O veículo novo possui 3 bancos a mais. Se eu não me engano, são 30 passageiros sentados. Mesmo sendo adaptado? Mesmo sendo adaptado. E esse foi uma escolha até por causa da nossa característica, né, da nossa cidade, que tem ruas estreitas. Então, os ônibus maiores tinham grandes dificuldades em fazer algumas conversões, algumas curvas, até para parar no ponto, né, acabavam interrompendo a via. Então, esses ônibus menores, eles têm uma capacidade até maior do que os antigos e são ônibus mais ágeis. Então, isso também permite uma maior agilidade nos itinerários, né, na execução dos itinerários, e também uma economia de tempo e também uma economia de gastos, né, uma redução de gastos, que são ônibus que gastam menos combustível. Então foi escolhido esse ônibus menor por causa da característica do sistema viário da região central, principalmente da cidade, e também devido a muitos aclives e declives que existem em alguns bairros. Então os ônibus maiores tinham dificuldades e acabavam tendo atrasos, inclusive, e maiores índices de quebra também. Então, não houve perda de capacidade com a troca dos veículos. Tá certo, tá respondido. Antes da vereadora Vivi fazer o questionamento, eu tenho 2 perguntas aqui, pode ser feita até ao mesmo tempo, sobre reclamações de munícipes com relação a motorista e cobradores. A empresa pretende fazer com que essa situação não ocorra mais, esses maus tratos que alguns munícipes vêm nos relatando com relação aos motoristas e cobradores no tratamento com a população? Existe alguma fiscalização da prefeitura ou da empresa para que isso não aconteça? De repente, um número para que o cidadão possa fazer essa denúncia? E algumas linhas estão circulando com jovens sem uniforme da empresa, atuando como cobradores. Essas pessoas são estagiários? Tem essa informação para nos passar? Ou menor aprendiz? E qual é o salário médio e a jornada cumprida pelos estagiários e pelos atuais funcionários contratados? São jovens aprendizes, segundo a empresa, estão de acordo com a legislação trabalhista, né? Aí compete ao Ministério do Trabalho fazer essa fiscalização, mas existe esse compromisso de que está sendo atendida toda a legislação trabalhista. A empresa possui um plano de reciclagem, um programa de reciclagem, treinamento constante dos motoristas, dos funcionários e cobradores, motoristas também. As reclamações podem ser feitas através de 2 canais de comunicação, tem o 0800 e o WhatsApp da empresa, que eu vou localizar aqui e já passo. E todos esses casos de maus tratos, falta de educação, falta de respeito com o usuário do transporte devem ser reportados ou para a Secretaria de Mobilidade Urbana, através do telefone 156, ou diretamente com a empresa, que toma as providências, faz a notificação para o funcionário, ele vai para uma reciclagem,
para poder ter uma reeducação, né, de comportamento, e se nos casos de rescindência chega-se até a ser demitido eventualmente por justa causa, mas as reclamações precisam chegar, né? Se a pessoa foi maltratada no ônibus, no itinerário, aí que faça a sua reclamação, não fique com medo, os dados são sigilosos, para que a gente possa punir esses maus funcionários. Obrigada, vereador Guará. O secretário, uma reclamação também que a gente tem quanto ao ABC é a respeito da área rural. O senhor me corrija se for a Tecetal, mas eles reclamam que eles tenham que sair de manhã e trazer um kit lanche para a cidade, porque eles voltam só no fim da tarde por falta de ônibus. Existem horários muito distantes. Existe um planejamento também para melhorar a situação do povo da área rural? Só para passar o telefone aqui do ABC, o WhatsApp da ABC é o 99633-4864. E o 0800 é o saque da ABC, é o 0800-744-8888. Então, esses dois canais de comunicação, o usuário eventualmente pode fazer a sua reclamação. Quanto às linhas rurais, realmente o intervalo de partidas ele é um pouco maior devido à baixa demanda, né? Até também para não onerar o sistema como um todo, porque o atendimento da área rural faz parte do sistema urbano da cidade, então ele entra na conta também para poder fazer o cálculo da tarifa. E existe sim um planejamento de que a gente consiga ter alguns pontos de integração no meio do caminho, né? Que o ônibus possa então fazer um trajeto menor da área rural até o começo da área urbana e a partir desse ponto ele pegue um outro ônibus para se deslocar dentro da cidade. E aí a gente consegue então aumentar a oferta com um veículo ou dois que faça esse atendimento da área rural, ele consegue ter mais partidas, fazer as idas e as voltas com mais constância para poder aumentar essa oferta. Tem previsão para começar? Esse é um dos nossos estudos que está no plano de mobilidade também, para a gente poder fazer essa estruturação, porque a gente precisa fazer a implantação de uma infraestrutura nesses locais, né? Então a gente precisa ter uma certa infraestrutura, o passageiro poder descer, aguardar no local coberto, ter ali eventualmente um banheiro, alguma coisa para poder ser utilizada, enquanto ele aguarda o outro ônibus e consiga fazer a integração. Então, está previsto aí que a gente considerar isso na revisão do plano de mobilidade, que a gente espera aí que a gente consiga fazer até o final do primeiro semestre do ano que vem. A gente contratou já uma empresa que vai dar esse suporte técnico, a gente vai fazer audiências também públicas, a gente vai discutir isso com a população e também audiências aqui na Câmara Municipal. Obrigada. Secretário, o contrato da empresa ABC, qual a duração dele? Esse contrato, a gente já ouviu assim, ele é ilegal, que as pessoas costumar dizer que esse contrato está ilegal. Costuma-se dizer que está ilegal. Esse contrato está ilegal? Qual a duração desse contrato? Diante de tudo que nós tivemos, nós temos subsídio para quebrar esse contrato? O TAC ele afirma que o contrato é legal, né? O TAC então veio para fazer esse ajuste do contrato. Existe uma avaliação do Tribunal de Contas que existe alguma irregularidade junto ao contrato, da forma como ele foi concebido, mas isso está a nível judicial sendo discutido, está em fase de recurso, então a gente não tem uma decisão final ainda do Tribunal de Contas com relação à ilegalidade do contrato. Mas o Ministério Público apontou através do TAC que o contrato é legal, né? Através da ação civil pública que foi movida, então foi concluído que havia legalidade do contrato desde que fossem tomadas as providências e os ajustes que o TAC trouxe. Então, até o momento, a gente não tem nenhuma decisão final do Tribunal de Contas, existe essa fase de recurso. É um contrato de 15 anos, prorrogáveis por mais 10, então os 15 anos se encerra agora em 2024, no dia 19/5/2024, que daria os 15 anos, e poderendo ser prorrogável por mais 10, desde que haja interesse das partes e que a gente não tenha nenhuma decisão aí definitiva com relação à sua irregularidade. Quanto à rescisão desse contrato, a gente precisa, primeiramente,
cumprir o TAC, né? A gente entende que a gente tem que cumprir o TAC, porque senão fica fragilizada qualquer rescisão contratual, já que o TAC ainda não foi totalmente cumprido, né? E, então haveria grandes prejuízos para a população, né? Porque isso daria subsídio para a empresa, ter liminares e conseguir retomar o serviço. Então a gente entende que não seria o momento. Agora a gente está falando em rescisão contratual, até porque o TAC ainda não foi totalmente implementado e concluído. Mas após essa implantação do TAC, a gente pode aí sim ter uma avaliação mais criteriosa com relação ao descumprimento de horário, descumprimento de itinerário, para que a gente possa ter essa justificativa de rescisão e também ter essa força legal para poder fazer uma rescisão definitiva, sem que haja brechas de recursos da empresa, já que o TAC esteja concluído, né, ou que foi firmado junto ao Ministério Público esteja realmente implantado e concluído. E aí partir para uma eventual nova licitação, né, em cima já de um novo sistema que a gente pretende dimensionar através do plano de mobilidade. Secretário, muito se fala na cidade de Taubaté, e as pessoas que utilizam o transporte público, aqui na Câmara também muitos vereadores falam sobre isso, eu também já falei dessa possibilidade. Gostaria de ter uma posição técnica do senhor para saber o seguinte: hoje o sistema de transporte público em Taubaté, ele comporta 2 empresas. Qual é a saída para a gente melhorar esse transporte futuramente? A gente sabe que tem um contrato, tem o TAC, tem que cumprir, mas estou falando para a gente analisar isso já antecipando o 2024, né? Taubaté comporta 2 empresas hoje, ou Taubaté tem que melhorar a empresa que presta o serviço? Qual seria essa avaliação se o senhor tivesse hoje como secretário de Mobilidade Urbana e a situação atual, ao invés de ser 2018, fosse 2024 para renovar esse contrato com a empresa? O senhor renovaria o contrato? O senhor, na sua opinião, o senhor renovaria o contrato? O senhor optaria por colocar uma segunda empresa? O sistema de transporte comporta uma segunda empresa? Eu queria a sua opinião técnica, não quero te comprometer, porque eu sei que esse tipo de análise é complicada, mas a sua opinião técnica. Essa resposta eu vou conseguir dar depois que a gente fizer o plano de mobilidade com um novo projeto do sistema, né? Porque da forma realmente como está hoje, a distribuição das linhas, como eu falei anteriormente, foram feitos muitos prolongamentos de linha e acabou onerando muito o sistema. Então, existe um desequilíbrio do sistema, a gente não pode negar isso. A empresa já fez vários requerimentos com relação ao reequilíbrio do contrato. O Ministério Público recomendou que essa avaliação fosse feita após a conclusão do TAC. Então, a gente precisa realmente, nesse plano de mobilidade, propor um novo sistema. Como eu falei, a gente tem que prever um atendimento nas linhas de forma, através dos corredores, né? E um atendimento dos bairros e ter os pontos para poder fazer essa integração. Então, aí sim, eu acredito que comportaria uma segunda empresa, ou até mesmo o transporte complementar, para fazer o atendimento dos bairros e uma empresa fazendo aí os atendimentos nos corredores, nas vias de trânsito mais rápido, poder dar uma maior agilidade dentro do sistema de transporte. A gente sempre ouve que caiu muito o número de passageiros do transporte público e a empresa tem dificuldades também, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito no meu programa de rádio e o prefeito disse que aí há 10, 15 anos atrás a gente, você pode até referendar aí o que o prefeito nos falou lá na rádio. Há 10, 15 anos atrás, o sistema de transporte público de Taubaté tinha 1.200.000 passageiros aí que eram transportados. Hoje, nós temos em torno de 600.000. Por isso que eu fiz essa pergunta para você. Taubaté comporta uma segunda empresa, encaixa? E a outra pergunta que também eu fico na dúvida: por que será que caiu tanto a utilização do transporte público? Será que não é um serviço de má qualidade? E aí, se a gente tivesse um transporte público de mais qualidade, as pessoas deixariam o seu veículo em casa para andar de transporte público? Se tivesse passando com os horários, com os itinerários,
com um transporte público de qualidade, com os ônibus adequados, adaptados, né, com conforto para a população. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O sistema de transporte público apresenta uma queda, mas isso é um cenário nacional, não é uma particularidade de Taubaté. A gente tem vários fatores relacionados a essa queda de demanda. A crise econômica é um aspecto que afeta muito, né? As pessoas desempregadas acabam não se deslocando mais pela cidade através do transporte público. O surgimento de outros modais de transporte particulares, como o Uber, no caso aqui de Taubaté, o mototáxi também, né? Um sistema que transporta bastante passageiro, então acaba levando essa fatia do mercado. E a gente tem uns levantamentos que apontam que houve uma queda de 25% nos últimos anos da queda de passageiro equivalente. E a gratuidade também aumentou muito, cerca de 30%. Então, por isso, a gente tem implantado algumas medidas aí para poder coibir o mau uso da gratuidade, né? Então, a gente sabe que a gente tem muita fraude nesse sistema. Com a biometria facial, isso vai ser minimizado. A gente espera retomar em torno de 10% a 15% dos passageiros gratuitos, como sendo passageiros pagantes. E, sem dúvida, a questão da qualidade também interfere. Se a gente tivesse um transporte com maior eficiência, com certeza as pessoas optariam em deixar seus veículos em casa e se transportariam através do transporte público. Então, são vários fatores associados aí que acarretam nessa queda de demanda. Eu tenho uns números aqui, a gente tem uma estimativa, uma média, na verdade. Atualmente, a ABC transporta cerca de 1 milhão de passageiros totais. Desse 1 milhão, isso por mês, desse 1 milhão, 646 mil são passageiros equivalentes, ou seja, aqueles que realmente pagam a passagem. Então, uma gratuidade muito grande aí, né? Quase 40% de gratuidade. Esse aqui é um dado do mês de 2017, de novembro de 2017. E o TCTAL, naquela época, transportava 257 mil passageiros totais, que não transportava a gratuidade. Então, com a inserção do TCTAL no sistema de transporte, 257 mil passageiros passaram a ser transportados pelo TCTAL e não mais pela ABC. Então, desde a implantação desde a formalização do contrato e a implantação do TCTAL na cidade, houve essa queda aí de 25% de passageiros que o TCTAL acabou transportando e não a ABC. Então, realmente, existe esse desequilíbrio, a gente precisa rever o sistema. A quilometragem também aumentou muito com essas alterações que foram feitas, né, para fazer alguns atendimentos pontuais, porque a cidade cresce e aí, devido à falta de planejamento, acaba se esticando as linhas e aí a quilometragem vai aumentando exponencialmente, né, e acaba onerando o sistema e ele acaba se tornando desequilibrado. Secretário, eu agradeço os esclarecimentos. Antes de finalizar, gostaria de passar a palavra para o vereador Dentinho também, que quer fazer suas considerações finais. Juliana, quero agradecer a sua presença. Secretário Guilherme, agradecer a sua presença e que o senhor possa, igual a prefeitura fez nessas linhas de São Gonçalo, quando vocês viram que a TCTAL não deu conta, vocês voltaram com os ônibus ali no São Gonçalo, voltaram com os ônibus na Gurilândia, que nessas outras 4 linhas possamos também voltar repensar isso, de não deixar a TCTAL sozinha, porque eles não dão contas, eles não suportam essas linhas do que tem aqui em Taubaté no transporte público. Da mesma maneira que eu parabenizo vocês por terem voltado atrás, quero parabenizá-lo no futuro, quando voltar o TCTAL ser um transporte complementar, fiscalizado e aonde ele possa cumprir o seu horário. Obrigado pela presença, Ju. Obrigado, secretário. São essas minhas considerações. O TCTAL já não opera mais de forma exclusiva, como eu já falei anteriormente. A gente retomou o atendimento desses bairros com a ABC Transporte, principalmente nos horários de pico, para que a gente pudesse garantir, então, um atendimento adequado, até que a gente consiga reformatar o sistema e reapresentar essa nova proposta e conseguir implantar agora no começo do ano que vem.
Quem vai fazer as considerações finais agora é a vereadora Graça, por favor. Bom, agradecer a presença, né, de vocês dois e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui no nosso município. Lógico que sempre tem coisa para se fazer, isso é claro em todas as secretarias, mas parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado por vocês aí nessas duas gestões, é uma gestão e meia, viu? E sempre quando tiver reclamações, críticas, a gente vai estar falando aí para a gente buscar o mesmo objetivo, com certeza de vocês também. Obrigada. Eu quero destacar que eu sempre falo isso para vocês, vocês não fogem da raia. Toda vez que a gente precisa, mesmo que seja para brigar, criticar e apertar, vocês estão sempre prontos, inclusive na rádio. Quando tem que colocar você ao vivo, diante de alguma polêmica, algum problema, você rapidamente nos atende e sempre entra ao vivo com a gente. Então, eu acho que é preciso coragem para enfrentar os desafios. É natural que toda mudança gera um desconforto. A gente sabe disso. E tem gerado um desconforto essa mudança na cidade. A gente aguarda e a gente espera que seja feito tudo com muita rapidez para o povo não ser prejudicado. Mas parabenizo aí, porque vocês têm lutado, não têm desistido e têm buscado melhoria cada vez mais quando se trata de transporte público. A gente sabe que existe uma limitação, não depende só de vocês, vocês também cumprem ordens e a gente só quer deixar aqui o nosso apoio na Câmara Municipal para o que vocês precisarem e principalmente a população de Taubaté. Obrigada. Para finalizar, eu quero agradecer ao secretário Luiz Guilherme Pérez, a Juliana também, que é diretora de transportes, que estiveram aqui presente. E que eu falo sempre, a CPI foi montada para a gente conseguir entender o problema, porque o problema ele existe, e aqui a Câmara dos Vereadores e esse grupo aqui que compõe a CPI querem propor soluções, né? E é lógico, embutir a responsabilidade devida em quem é supostamente o responsável pelo problema X ou Y, né? Porque a gente está tratando do transporte público, tratando uma questão muito séria que envolve emprego das pessoas, envolve um socorro, envolve o estudo de muita gente, o deslocamento. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de cobrar quem é devido, e a prefeitura está aqui sendo muito bem representada pelo secretário, pela sua diretora de transporte, e com certeza, eu tenho certeza que com essa CPI, o trabalho que a gente está fazendo em conjunto aí com o trabalho que a prefeitura vem desenvolvendo, a gente vai ouvir ainda na CPI o responsável pela ABC, o senhor Dair, que teve presente aqui numa outra situação, mas já expliquei no início da sessão, tivemos que suspender por questão da composição da CPI, faltava ainda alguns membros, o presidente rapidamente fez essa recomposição. A gente vai ouvir o Jaime, que é o procurador jurídico da prefeitura, que foi quem assinou esse TAC com o Ministério Público, para a gente poder entender quais foram os motivos, né, a parte técnica, jurídica do que aconteceu, e mais algumas pessoas que essa comissão achar necessário depois dessas oitivas. Mas agradecer, dizer que eu tenho certeza que essa CPI que a gente montou e está trabalhando arduamente não vai ser em vão. A gente vai trazer resultados à população de Taubaté, porque tem pessoas do bem que compõem essa CPI, da parte da prefeitura também, pessoas que trabalham bastante com a estrutura que tem, fazem milagre lá na Secretaria de Mobilidade Urbana, e os vereadores aqui com as propostas propositivas para melhorar o transporte público da cidade de Taubaté, que é esse o nosso objetivo. Final sempre foi esse: atender a demanda da população, para que a população chegue no seu ponto de ônibus, saiba o horário que vai passar, o ônibus vem, passa, leva ao seu destino, para ela ter uma maior tranquilidade. Porque na vida a gente já tem tantos problemas, e aí você ter problema também de deslocamento, aí é onde a população fica enfurecida. Então quero agradecer mais uma vez o secretário, agradecer aos munícipes presentes aqui no plenário, agradecer você da TV Câmara que nos assistiu, nos acompanhou, os meus pares, vereadores Gessé Silva, vereador Dentinho, vereadora Vivi e vereadora Graça, que compõem essa comissão parlamentar de inquérito, e desejar uma boa tarde a todos.